Eu nunca pensei, nunca imaginava que tão pouca coisa se tornasse tanta coisa que nem está hoje o morango aqui no Brejo, né? Porque foi poucas mudas e eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo que cresceu o tanto que cresceu. Quem me deu as primeiras mudas foi um amigo meu de Taquaritinga. Eu trabalhava na feira livre, né? E ele tinha uma banca de lado comigo. Aí ele plantava um pouco de morango, aí me deu 14 mudas. Dessas 14 mudas eu comecei a plantar devagarzinho. Como era uma muda que ela produzia muito, com o tempo eu saí dando muda aos vizinhos, né? Vizinho do lado de baixo, vizinho do lado de cima. E foi produzindo e cada um fazendo as mudas, aumentando as plantas, né? E hoje tem bastante pessoas que plantam morango aqui. Eu queria até desistir quando eu comecei, porque a gente quando planta morango numa área que nunca foi plantado morango, os primeiros que comem é os passarinhos. É na segunda safra que o dono vai começar a colher o morangozinho, porque é muito passarinho. É quase que eu desistia, mas depois eu digo, não vou desistir não, porque meu amigo Roberto deu com tanto prazer as mudas, né? Aí continuei plantando e hoje tem vários plantadores aí. Eu sou Maurício Batista, da Silveira Siqueira, e tenho 44 anos. No ano de 2005, 2006, eu comecei a vender numa feira orgânica no Brejo. Aí em Brejo não teve muito sucesso, fomos vender no ano de 2006 em Caruaru. Aí por incentivo de Marcos, meu primo, que já produzia há bastante tempo, começou a produzir também com o seu Zé de Liro, ele incentivou que seria bom também colocar no meio das verduras, vender um pouco de morango. Morango é uma fruta exótica muito procurada na região. Aí a partir do ano de 2007 é que eu comecei com a produção própria mesmo, junto com as hortaliças. No caso aqui do Amaro, eu acho muito importante que desde criança a gente se criou, no caso, com a plantação de morango. Eu trabalhava com meu pai no caso de banana, cenoura, essas coisas, mas o restante dos meus colegas que para a escola todos, nas folgas ia para o plantio de morango junto com seus pais. E pra gente fica muito feliz que é uma planta muito procurada, uma fruta muito procurada, uma fruta exótica, que valoriza muito nossa região. E hoje o Brejo, como o maior produtor de morango em Pernambuco, então a gente fica muito feliz com isso, de participar dessa história. A economia de Brejo está centrada principalmente na agricultura, onde se destaca a produção de cenouras com 3 plantios anuais. Uma produção que cresceu significativamente com a conclusão da barragem dos Oitis. São 17 mil metros quadrados de alvenaria, formando um extenso paredão com capacidade para represar 3 milhões de metros cúbicos de água. Garantia de irrigação o ano inteiro a todos os agricultores da região e também da manutenção do título de maior produtor de cenouras do estado. O maior
maior produtor de cenoura do Nordeste já foi Brejo Amado de Deus. Só que era uma monocultura. E como toda monocultura, chega um ponto que satura também. Outros mercados vão entrando. Então, mas aqui era uma excelente fonte de renda, né? Não só pela produção, mas é pela a proximidade com a Ceaca, com a Ceasa de Recife, com Campina Grande, que o pessoal escoava para lá, além do mercado local. Mas aí a gente tem alguns aspectos bastante complicados. O solo da gente é um solo, não é solo profundo, é um solo raso. Aí a irrigação na época toda com aspersores que prejudicava muito o solo, que arrastava aquela camada fértil, aquela camada boa, e o solo ia se degradando aos poucos. Se plantava em maior escala e não se tinha esse cuidado também com a terra, que é a mãe de tudo, praticamente. E isso é o aspecto produtivo, né? Aí, solo raso, o plantio sem nenhuma sustentabilidade, isso, com o tempo, a gente foi perdendo qualidade dos produtos da gente. O morango, ele tem várias etapas, né? Essa etapa aí faz parte do morango. Mas como vai fazer parte do morango se o morango vai chegar lá em dias de maio? Nós plantamos. Aqui foi tirado feijão, onde nós temos. Ali vai ser plantado milho. Mas a gente, como a gente trabalha morango orgânico, então sempre há uma rotatividade. Aí a gente procura algumas culturas que vai favorecer o morango lá no futuro. O morango ele precisa de canteiros profundos, né? Ele precisa de canteiros bem fofo e alto. Aí para fazer com equipamento grande, para nós aqui, nós não temos equipamento adequado para aqui. Ou ara com boi, ou ara com esse tratorzinho. Porque um trator maior vai só se for com a enxada rotativa. Porque quando compacta o solo, ele vai virar mesmo que você vá arando, ela vai continuar, aquela aração ela não vai mudar de profundidade. Ela raramente vai mudar de profundidade. Então vai virando uma lâmina embaixo, impermeando. Aí vai ficar, e para baixo vai ficar fofo, no meio vai ficar aquela lâmina e em cima fofo. Aí vai terminar muita umidade. A umidade não passa para baixo. Como eu venho em Caruaru desde 2006, produzo agroecológico, entrei no caso na produção de morango. No caso não produz morango, produz um pouco, só para complementar a horta. Desde 2007 já comecei com o sistema orgânico, agroecológico. Aí para a gente é um aprendizado, porque no mercado não tem produtos para você aplicar na plantação do morango de forma orgânica. Aí cada ano é um aprendizado, porque os recursos são poucos para poder tratar o morango. Aí o morango ele dá porque na terra que é plantado coentro, cebolinha, cenoura, outras hortaliças, aí toda aquela adubação orgânica que fica no solo já serve para produção do morango orgânico e se manter firme por conta disso. Firme eu falo forte e com menos doença. Meu nome é Marcos Antônio Fernandes de Siqueira e a minha atuação eu sou agricultor há 23 anos, vai fazer 24 agora. E eu trabalho no ramo de morango e graças a Deus tenho muito orgulho de ser agricultor nesse ramo. Hoje que a gente sabe que é muito difícil trabalhar com essa área de morango, porque você sempre tem que estar se capacitando. Cada dia tem obstáculos para você superar e é muito difícil você chegar ao patamar que a gente chegou hoje. Não é fácil, mas tudo com as graças de Deus a gente chega longe. Olha, essa história começou com meu pai. Só que chegou uma época que meu pai aposentou e aí ficou uma lacuna nesse comércio que ninguém suplia esse comércio que tinha naquela época lá. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras variedades de muda, aonde era que a gente ia começar a ver se conseguia comprar elas, até eu chegar nessa muda que a gente tem hoje, que ela é da Patagônia, Argentina.
a procura toda a vida foi grande, entendeu? E sobre as mudas, eu acho que a dificuldade maior foi sobre até a gente chegar até as mudas e como você trabalhar com ela, entendeu? Porque tem que ter uma adaptação. A dificuldade no morango é a importação, porque se torna muito caro para importar a muda de fora. Às vezes, quando chegar aqui, eles querem cobrar imposto ainda para entrar a muda ainda. Eu me chamo Santiago, né? Mais conhecido como Gatão do Morango. E tá com 10 anos já que eu vim produzindo morango. Não tem sido nada fácil, mas vem lutando aí e vem conseguindo. Com esse tipo de começar a produzir morango, é com uma planta bonita, né? Que não é uma planta simples, uma planta mais bonita, o povo endoida quando vê o morango. Aí foi meu incentivo. Da safra vai de junho até janeiro. Vai depender também do clima também, de se não bater chuva em cima, porque não é um ambiente protegido de estufa. Se fosse em estufa, aí poderia tirar de um ano para o outro, plantando, cultivando a produção. Agora à noite vai ter que bater o frio, que é para a indução da flor, porque senão não consegue produzir sem o frio. Quando à noite a ver, chega até bater 14 graus, 15 de grau mínimo. Isso é bom para o morango porque ele depende do frio para florar. Porque se não tiver o frio ele não consegue florar não. A mão de obra por enquanto ainda tá bom, por enquanto. A gente consegue ainda. É mais gente familiar, né, que ajuda também. Essa planta, ela não é uma planta que você chega a ela e bota qualquer uma e ela produz. Ela em qualquer lugar ela produz essa quantidade que ela produz hoje. Para isso a gente teve um estudo, entendeu? A gente teve que fazer testes, plantar variedades. Eu já cheguei a plantar até 38 variedades de muda já, para chegar nesse resultado que a gente tem hoje. Aí eu vejo que uma coisa que podia ser feita para avançar o morango do Brejo era mapear esse povo aí, se é que não tem, e ver como canalizar talvez o poder público, a compra, intermediar a compra dessas mudas, talvez envolver IPA, Embrapa, para fazer um campo de produção aqui de muda de qualidade, aliás, respeitando as variedades que já deram certo. Mas eu vejo com muito bons olhos, chega na feira, o que chega vende. Eles avançaram na embalagem, na rotulagem, no processamento do morango. Não se perde nada, o mais bonito eles vendem na embalagem, menorzinho, processam, né? Fazem polpa, etc e tal, é retado. É uma alternativa que o Brejo também tem essa questão muito interessante, que é o Brejo de altitude, né? Clima, água, solo. Aí eu vejo com muito bons olhos e acho que há muita coisa a ser incentivado e apoiado. O poder público ele nunca banca tudo, que nem deve, né? Mas ele pode aí botar a mão nesse negócio e a divulgação, a festa de morango, que é incontestável, como foi bonita. As pousadas, o que tinha, eu tenho um colega que alugou até a casa dele. Pode desfrutar dessa riqueza que a gente tem com orgulho aqui, que você não vai se arrepender, porque a gente faz o máximo, a gente dá o melhor da gente para chegar a esse resultado aqui, entendeu? E tem muita gente que hoje não consome morango, não dá morango às crianças, por quê? Porque é muito desleal hoje em dia o comércio, como eu falo, porque tem o morango que vem de fora, o pessoal não faz da forma que a gente faz aqui, lá fora, entendeu? Porque é tipo uma multinacional. Multinacional, os caras só olham aquela visão de você ganhar dinheiro. Você só quer ganhar dinheiro. E aqui você não pode pensar nessa parte de só ganhar dinheiro. Você tem que fazer alguma coisa que você seja com amor, que você esteja fazendo, que seja satisfatório para você e para a pessoa que está comprando, tipo o consumidor final. Que adianta eu fazer uma plantação aqui e não poder entrar uma criança minha, tipo eu tenho uma mocinha ali, um filho meu, entendeu? Para chegar e não poder chupar morango. Adianta eu ter uma coisa mais bonita aqui e eu chegar ali e dizer, rapaz, tô com vontade de chupar um morango, mas não vou chupar porque eu tô passando um agrotóxico que vai fazer mal para aquela pessoa ou para mim também, entendeu?
Então, pra mim, isso aí não adianta. Não é eu querendo ser melhor do que os outros, mas eu acho que a gente tem que fazer as coisas pensando lá na frente, porque senão não dá certo não. Sobre o festival, foi muito bom pra gente, aumentou o lucro, aumentou a produtividade, o povo só pedindo mais. Para o ano, né, vamos melhorar, aumentar a produção, porque a demanda cada vez mais vem crescendo. Ah, Maria, eu acho que isso é um espetáculo para a Brejo, entendeu? A gente fica muito grato por isso, porque a gente sabia que a gente trabalhava com esses produtos, muita gente da região conhecia, mas hoje mundialmente muita gente já sabe já o potencial que a gente tem aqui e a gente estamos aproveitando ao máximo, né? Por a gente ter essa oportunidade. Eu vejo um segmento aí muito gratificante, assim, que vai crescer muito, cada dia vai crescer mais. O ano passado eu falei que o ano passado foi 10 vezes mais do que a gente imaginava, e eu acredito que esse ano não vai ser 10 vezes mais não, vai ser 20 vezes mais, porque cada ano sempre vai crescer muito, vai ser muito grande mesmo, é uma coisa que você não consegue nem estimar, você não tem nem como você dizer assim, eu vou ter uma noção sobre isso aqui, eu vou ter uma estimativa de chegar a 10 mil pessoas aqui. Eu posso estar me enganando, pode chegar até 100, entendeu? É uma coisa que está crescendo tanto que você não tem nem como calcular realmente como é que vai acontecer. Ó, veja só, eu acredito que daqui a 20 anos, é bastante tempo, né? Daqui a 20 anos, o morango aqui, com a nossa terra, com o nosso clima, se tiver pessoas que investem, eu acredito que ele vai ter um aumento de 100%. Agora lembrando que as nossas propriedades são pequenas, aí tem que fazer esse rodízio, é isso que impede o crescimento. Mas como está tendo muita divulgação do morango da nossa região, muita gente está procurando, a tendência é crescer. Aí, então 20 anos é bastante tempo, acredito que possa chegar a 100%. Eu já tô roubando, Roberto. E aí, velho? Tudo bem, meu amigo? Tá bom, meu. Agora fica Tá bonzinho. Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, vamos chegar. Prazer. Ver Tudo você meu. com saúde aí. Tudo meu. Aqui é a casa de trabalho, viu? Aqui é um Tudo grande amigo. Nossa, Um grande homem no Brejo, viu? nada, Roberto. É, um grande homem. Foi da mão desse cidadão aqui e chegou aquelas mudas do Amaro. Eu acho que 14 mudas saiu da mão desse camarada. Com certeza. Roberto José Nascimento, tenho 75 anos e 6 meses. Olha, eu trabalhei aqui no ano de 82 com um americano que chegou aqui. E eu trabalhando com ele,
ele trouxe essas mudas de morango de São Paulo, arrumando com um japonês, e ele bebia umas pingas nas horas vagas, mas um japonês, e o japonês plantava morango. E ele disse, eu quero umas mudas de morango para levar para um cunhado meu que tem um sítio em Taquaritinga do Norte. E o japonês já estava um pouco meio chutado e disse até uma brincadeira, não arrumo não. Não arrumo não que depois vai prejudicar meu comércio de morango aqui em São Paulo. Esse homem pode ser curioso e plantar esse morango e aí vai ser ruim para mim. O japonês, não só japonês, como outros que lá fora, eles não gostam de só doar isso para ninguém. Com medo deles, o comércio deles cair, né? Resultado, depois ele convenceu muito ele deu uma muda de morango. Como trabalhava no sítio dele, ele trouxe, sabe o que é isso aqui? Eu digo, não, o americano, né? Não sei o que é, isso é um fruta chamado morango. Aí vamos plantar. Eu digo, como é que fica essa plantação de morango? Como é que se planta? Que ele não sabia também. Aí ele disse, eu digo, qual é o tamanho que você viu o morango lá, as mudas lá no japonês? Ele disse, era pequena, ela não cresce mais do que isso. Aí eu, por minha sabedoria, como posso dizer, aí eu disse, sei como é que planta. Se é uma planta pequena, pode plantar em dois palmos. Carreiradozinho, pode ser um leirão de 4 palmos por 8 de largura, de comprimento, como diz, e fazia 2 carreirinhas a 2 palmos. Eu plantei e deu muito certo. E quando eu saio de lá, deixei uma pessoa no lugar. Eu refazia uma pessoa para deixar no sítio com ele lá trabalhando. Mas que essa pessoa não soube levar à frente. E eu cresci com o morango aqui. E, graças a Deus, eu tenho uma família muito grande e ajudou muito eu alimentar a família com esse produto que eu trabalhava com ele, né? Nesse meio enquanto, quando eu estava trabalhando no americano, chegou o meu amigo, veio me visitar, José Liro. E quando chegou aqui, ele agradou muito, eu aprendi do morango, eu arrumei uma muda para ele, né? E ele muito satisfeito, levou, né? Plantou, acho que se deu bem, né? E lá, ele como é amigo de todo mundo lá, que eu sei que é, ele foi doando para um e outro, lá vai, e hoje é uma tradição lá, né? Segundo eu estou informado, né? A gente era muito amigo, a gente vendia fruta de banco, nós ficamos sendo amigos, não foi não? Lembra? Somos amigos. Eu acho que eu não tenho um irmão como ele. Eu tenho vários irmãos. A gente vendemos lá fruta, só não eram os bancos ligados, mas era pertinho um do outro. E tinha várias pessoas lá do brejo vendendo, que ia com ele na época, nos carros, né? Exato. Vendendo fruta e verdura. Mas a pessoa que se deu bem comigo, além dos outros, ela se dava bem também, mas a maior parte foi ele. Ele se deu muito bem comigo. Porque a gente almoçava junto, né? Comia um bodinho de zado. Era um bodinho. Bom demais. E botaram até o apelido em mim, o nome do bode, o homem do bode, foi? O homem do bode. Do hotelzinho, né? A senhora de muito boa. Dona Beatriz, né? Dona Beatriz e Dionísio, né? Aí nós ficamos amigos, pois é. Foi. E até a data de hoje, né? O meu prazer todinho é de vir visitar você durante esse tempo todinho, né? E encontrar um amigão aqui bonito, forte. Pô, não é muito, viu? Naquela época eu não pensava isso, né? Mas como ele era um homem trabalhador, eu tive muito prazer de arrumar, porque do jeito que eu estou arrumando aqui a minha feirinha para manter a família, eu acredito que ele pode chegar a um ponto de arrumar também. Para mim é um prazer muito grande, né? E se ele doou para os amigos que ele tinha, então o prazer aumenta mais ainda. Com certeza. E hoje o brejo, que pode-se dizer que é uma família da gente aqui, 2 brejos, entre um e outro, né? Exato. Como vocês estão aqui, eu acredito que é uma família só. Então eu tenho o prazer de o brejo ir muito à frente com essas coisas que vocês estão preparando, do morango, né? Chama-se o festival, né? E tomara que sempre cresça cada vez mais. Isso é um prazer que eu tenho. Agora tem uma coisa, eu quero que vocês, sei que vocês têm um grande respeito por o meu amigo, que é de lá, e eu quero que aumente mais ainda essa consideração que vocês têm por ele, que ele merece. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Da gente estar esse tempo
todinho sendo amigo, e nós vamos continuar sendo amigo até o final, né? É o final. E foi através desse amigo aqui que o Brejo hoje está o maior produtor de morango, né? Que a gente tem a informação, né? Que está hoje foi através desse cidadão aqui. Com as 14 mudas que ele passou para mim, com prazer eu fui, quando cheguei lá na minha terra, no sítio Amaro. Plantei, a produção deu boa, saí dividindo para meus amigos e hoje várias pessoas trabalhando com morango. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, segundo esse amigo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe nós todos. Nós todos.